Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje no Salmo 17 e aqui nós vamos ver uma oração de Davi, né? Uma oração assim onde ele está se sentindo oprimido, provavelmente também naquele momento que ele estava ali fugindo de Saul, né? E ele aqui começa a dizer, eu tô com a Bíblia King James atualizada, tá bom? Ele começa a dizer assim: ouve, ó Senhor, meu justo lamento. Dá atenção ao meu clamor, responde à minha oração, que não procede de lábios mentirosos. É interessante que Davi, olha a ênfase emocional que ele coloca no como ele se dirige ao Senhor. Davi, ele realmente adentra as suas emoções, adentra a sua alma e ele fala para o Senhor ouvir o justo lamento dele. Sabe, amados e amadas, a oração aqui, Davi nos mostra que é uma autoavaliação, é uma consulta ao coração. Nós também temos que permitir que a oração seja uma avaliação dentro de nós, uma consulta ao nosso coração. Inclusive, nós vamos ver um trecho aqui onde Davi fala para o Senhor sondar ele, para o Senhor provar ele. Então, ele só pode estar dizendo isso porque ele está realmente se permitindo ser sondado, se permitindo ser provado, né? Aí ele fala que o que ele fala não procede de lábios mentirosos. E ele diz no versículo 2 que minha sentença favorável venha da tua face. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Ele está falando, eu não quero que a justiça venha dos homens, porque a justiça dos homens é como um trapo de imundícia, mas ele está falando, eu quero que a sentença favorável venha da tua face. Então, mais uma vez eu repito, não vamos ficar com a nossa esperança da justiça desse mundo. Não vamos ficar, mas vamos realmente nos atentar a elevar o nosso coração a Deus. E aqui fala, vejam os teus olhos onde está a justiça. Davi, ele não está dizendo que ele é um homem sem pecado, mas ele está dizendo principalmente que, vamos supor que esse salmo realmente foi escrito na parte onde Saul estava perseguindo, que vários comentaristas afirmam isso. Então, o que quer dizer? Davi está dizendo, eu estou honrando o princípio da honra. O que é? Eu estou obedecendo o princípio da honra. Então, quem estabeleceu Saul foi Deus. E quem teria que tirar Saul seria Deus. Então, amados e amadas, o princípio é um princípio. Ah, mas muitas vezes não, é um princípio. Existem as ordens, assim como tem a gravidade, que é um princípio, existem princípios que regem o mundo. Então, um exemplo, os nossos pais vieram antes de nós. Então, mesmo que os nossos pais erraram muito, é por meio deles que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Então, existe o princípio da honra. Eu não estou dizendo o princípio da obediência, porque, um exemplo, eu posso não obedecer hoje, como adulta, os meus pais, porém, eu os honro. Eu não vou discutir com eles, eu não vou me colocar maior que eles e muito menos vou querer aconselhá-los e mostrar que eles não estão certos. Né? Então, esse é o princípio. Então, Davi, o que ele está fazendo aqui? Ele está fugindo, o tempo inteiro fugindo, e a sua alma está angustiada. Não é só o medo da morte, mas a alma vai ficando angustiada, né? Aí ele fala assim no versículo 3, Senhor, pode sondar-me o coração, examinar a consciência, durante a noite prova-me com fogo. Amadas e amados, isso aqui é muito profundo. Nós deveríamos todo dia falar, Senhor, sonda meu coração, examina a consciência minha durante a noite, me prova como fogo, porque eu quero estar limpa diante de Ti e eu quero também ter assim um coração totalmente Teu. Para a gente ter um coração totalmente voltado ao Senhor, o Senhor tem que estar limpando esse coração. E isso, a oração é muito importante, mas aí a oração, amadas, de nos aquietar, não é oração simplesmente de pedido, é uma oração de falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero que o Senhor prescruta meu coração, examina minha consciência, prova-me com fogo. Senhor, veja o que há dentro de mim.
Senhor, eu quero realmente ser limpa de tudo aquilo que me impede de ter uma vida em abundância, de ter uma vida do que o próprio Senhor Jesus falou que veio dar. Sabe, amados e amadas, hoje os maiores inimigos não são externos. Hoje a ansiedade é um inimigo, a preocupação, o medo, a depressão, transtorno de humor, tudo isso são inimigos internos nossos. Aqui nós estamos vendo Davi falando de inimigo externo, mas hoje existe uma batalha na nossa mente. Então, esses inimigos, nós temos que todo momento estar nos dirigindo ao Senhor. Inclusive, as pesquisas mostram que das coisas com quais nós nos preocupamos, 90% não acontece. Então a gente se preocupa em vão e a gente fica gastando energia, espaço no nosso cérebro, e toda preocupação nos leva à angústia, nos leva à paralisação. E aqui nós estamos vendo Davi falando de coisas reais, mas mesmo assim ele quer que o Senhor sonda o coração dele, que examina a consciência dele durante a noite, que prova ele com fogo. Olha que coisa! Né? E iniquidade alguma encontrarás em mim, pois minha boca não é falsa diante de ti. Eu fico assim maravilhada como Davi tinha consciência do que ele fazia e do que ia no coração dele. E ele fala para o Senhor, inclusive, sondar. E como, versículo 4, como costuma agir a humanidade? Quer dizer, eu não estou fazendo como costuma agir a humanidade. Eu observei a palavra dos teus lábios e evitei o caminho dos maldosos. Então ele está dizendo que observa a palavra do Senhor, que nós possamos também cavar na palavra do Senhor. Falar, Senhor, fala comigo mediante a minha estrutura. Porque sabe, amados e amadas, cada um tem uma estrutura, uma história, um temperamento, e o Senhor precisa falar de formas diferentes. E é por isso que nós temos que o nosso Deus tem a sua multiforme sabedoria para nos tocar de forma diferente. Aqui ele vai dizer no 5, meus passos seguem firmes nas tuas veredas, meus pés não escorregam. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ter passos firmes na presença de Deus. Eu clamo a ti, ó Deus, meu, pois tu me respondes, inclinas para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Nós tendemos muito a orar muitas vezes desse jeito, né? Ó Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu pedido, mas poucas vezes nós oramos dizendo, Senhor, sonda o meu coração, examina a minha consciência, prova-me com fogo. Porque é nessa oração que nós estamos pedindo realmente para ser purificados, para que as nossas experiências do dia a dia não sejam simplesmente mais uma experiência, mas sejam experiências de crescimento na presença de Deus. Davi aqui ele fala no 7 que em Deus ele busca refúgio e defesa contra os agressores dele. Então você vê que ele não vai assim enfrentar os seus agressores. Muitas vezes a gente quer tomar satisfação, a gente leva para a justiça, a gente quer realmente provar que nós estamos certos, que nós não fizemos aquilo com maldade. E muitas vezes parece que tudo isso enrola mais o meio do campo. Então, nós realmente, se queremos ter saúde mental, saúde emocional, vamos nos refugiar em Deus. Aqui ele fala, Senhor, me protege como a pupila, como a menina dos teus olhos. Veja, quando alguém vem algo na nossa direção, a primeira coisa que a gente faz, muitas vezes, é o quê? Fechar os olhos, é proteger a pupila. Então ele está falando assim, Senhor, me protege como a menina dos seus olhos e me coloca debaixo das suas asas, me protege também, ali me acalenta debaixo das suas asas. Olha assim, como ele usa, porque a gente sabe que os salmos são em formas de poesia, mas a gente vê que para a construção disso, precisava contemplar as coisas que Deus fez, se admirar com as coisas que o Senhor fez e também olhar para dentro de si. Dizer que o coração do insensato é insensível e as suas bocas transbordam de arrogância. Então, amados e amadas, não vamos ficar surpreendidos com os corações endurecidos dos insensatos, nem as suas bocas arrogantes. Este é o mundo que nós estamos aí. Vamos olhar realmente para o Senhor, porque se a gente ficar
desejando algo desse mundo, desejando consideração, valorização, aceitação, nós estamos nos apoiando totalmente no pântano. E a gente já sabe o que tem no pântano, né? Versículo 13, Davi aqui, ele dá grande ênfase, né? Ele fala, levanta-se, Senhor, confronta-o, arrasa-os com tua espada, livra-me dos ímpios. Assim, é um pedido de socorro, é um pedido assim, Senhor, olha para mim, ó Senhor Jesus, e olha assim, a autoridade com que ele fala, a intimidade com que ele fala. Davi tinha essa intimidade para poder falar dessa forma com o Senhor. Que nós possamos cada dia ter essa intimidade também. Interessante que no versículo 14, na parte B, Davi fala assim, enche-os de ventre, enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste, farte-se disso os seus filhos, e que sobrar fique com suas crianças de colo. Querendo dizer assim, dê para o ímpio tudo aquilo que ele quer, no sentido de ele se fartar, no sentido dele sobrar, e sobrar até para os seus filhos, para os seus netos. Dê tudo para eles, mas eu, contudo, eu não fico feliz com essas coisas. Eu, contudo, graças à tua justiça, eu dou graças à tua justiça, e eu, contudo, verei a tua face. Davi está falando que dá para eles o que eles querem, porque também dando para eles o que eles querem, eles vão parar de me atormentar. Tá? Então veja, a prosperidade muitas vezes não tem nada a ver de seguir o Senhor, nada disso. A prosperidade está mais ligada hoje no mundo com injustiça do que justiça, né? E Davi está se posicionando dizendo, eu contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Olha, ele tinha convicção, eu verei a tua face. Quando despertar, terei a plena satisfação de ver a tua semelhança em mim, dizendo assim, minha esperança não está só nessa vida, mas a minha esperança está quando eu despertar. Quando eu despertar, terei a plena satisfação de ver a tua semelhança em mim. Que a cada dia nós possamos ter esse desejo ardente no nosso coração, de ser mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, de ter mais a imagem e a semelhança dele. E sabe, amados e amadas, e focar os nossos olhos nas coisas boas, sabe? Realmente aqui Davi, ele estava passando por toda essa perseguição, mas você vê quanto contraste tem na oração dele. É pedido de socorro, é para o Senhor provar o coração, é que ele quer a justiça ali do Senhor, e no fim ele fala que ele vai ter plena satisfação de ver ele semelhante a Deus. E isso é a nossa satisfação hoje, de cada dia ter olhos bons que olhem para o Senhor, e nós vamos cada dia mais, de glória em glória, não é de sofrimento em sofrimento, mas é de glória em glória, refletindo como por espelho o nosso Senhor. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.